Eu vou falar hoje, eu vou fazer um parêntese, eu estou falando de Apocalipse, vou continuar falando de Apocalipse, mas tem um assunto que é de grande importância, grande relevância, que eu estou trazendo hoje pelas circunstâncias, que não interessa analisar as circunstâncias, mas vocês entenderão, sobre a disciplina na igreja. É muito importante, gente, é bênção sobre bênção para nossas vidas. E pode ser maldição para nossas vidas todas. Então é necessário que a gente entenda, os tempos estão aí próximos. É necessário muitas mortes, muitas viroses, muitas calamidades. Mas o povo que está se cuidando, Deus honra mesmo. Então é necessário que a gente aprenda sobre esse assunto, que não se fala mais nas igrejas. Hoje nas igrejas não se fala mais de pecado, de consequências, de disciplina, que foi tão importante na igreja primitiva, é tão importante nas igrejas, traz tão grandes resultados para nossas vidas, ou pode trazer péssimos resultados para nossas vidas. Vamos aprender mais. Os jovens dando trabalho, porque não se prega também na igreja sobre disciplina, sobre consequências. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos entender o assunto. Precisamos entender o assunto. Veja só, disciplina na igreja é um assunto muito vasto, é muito complexo. Por exemplo, como incluir numa membresia da igreja alguma pessoa que você não conhece? A gente se preocupa em trazer para a igreja, mas será que todas as pessoas que estão sendo trazidas merecem ser trazidas para a igreja? É muito difícil esse assunto, não é? Segundo lugar, como pessoas indignas como nós podemos julgar outras pessoas indignas? Muito difícil, não é? Muito complexo. Como? Pecador julgando pecador. Mas precisamos ter avaliação como Deus vê as coisas. Mas é importante que a gente saiba. Muita gente, eu não vou ser julgado porque fulano também é pecador. Mas é necessário que entendamos o assunto bastante. Por exemplo, lá no Velho Testamento, uma disciplina rigorosíssima que a gente... Meu Deus do céu, como pode acontecer? Balaão colocou mulheres moabitas para conviverem com os homens acampados de Moisés. Foi uma calamidade, olha só o pecado. Pecado gravíssimo. Qual é a reação do Deus Todo-Poderoso? A reação do Deus Todo-Poderoso foi consequências terríveis para aquelas pessoas que estavam sendo contaminadas pelo pecado, com as mulheres abandonando suas mulheres por outras mulheres mais belas. Foi consequências terríveis. 25 mil pessoas morreram de calamidades. O nosso Deus irado, nosso Deus, que temos que ter temor. Hoje em dia ninguém mais tem temor a Deus, gente, a coisa mais importante. Metamos na nossa cabeça. O próprio Jesus foi julgado na cruz do Calvário, porque tomou nossos pecados para ele, foi julgado. Olha a ira de Deus sobre o pecado. Jesus pagou um preço altíssimo. A ira de Deus, o temor a Deus. Hoje a gente está negligenciando uma coisa importantíssima, que é o temor a Deus. E as consequências no acampamento foram tremendas. Agora, aí o neto de Arão, ele tomou Finéia, o nome dele é Finéia. Ele tomou a lança, olha só como você vai analisar isso aqui. Partiu para uma tenda onde tinha um líder de Moisés, com uma mulher, cravou os dois com a lança. A praga se extinguiu. E Deus diz assim: esse rapaz, a partir dele, eu quero o meu sacerdócio vindo da casa dele. Foi zeloso comigo. Foi zeloso com o meu povo. Olha o caráter de Deus. Você vai analisar como um ato assim, para nós, tão duro. Mas
é o caráter de Deus, é a pureza do povo dele. Você tem que analisar dessa maneira. Deus não aceita o templo dos judeus, por exemplo, o lugar santíssimo, impuro, nem um lugar santo. Até na parte externa poderiam entrar pessoas, mas depois do lugar santo e o lugar santíssimo, o sumo sacerdote, só ele podia entrar. A pureza de Deus é uma coisa que Jesus transferiu para o nosso corpo. Hoje o templo do Espírito Santo de Deus é o nosso corpo. É onde habita o Espírito Santo de Deus, gente. Ele não aceita impurezas. Ele não aceita. Então, hoje a gente convive com pessoas que negligenciam totalmente esse detalhe. Não sabem as consequências que estão pagando por esse problema seríssimo. Em 1 Coríntios 3, 16, 17, eu queria que vocês fossem anotando esse versículo, para meditarem. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus? O jovem hoje em dia não sabe que é um santuário de Deus. Se o pai está falando, ou na igreja não se está pregando, isso acontece muito. Estamos falando muito pouco disso. Não estamos falando dessas coisas mais. É só bênção, 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 bênção. Terreno, terreno, vai ser tudo queimado, gente. É tanta terra, tanto terreno, vai ser tudo queimado. O que Caim levou? Nada. Era dono de cidades. Veio o dilúvio e acabou com tudo. A gente vive pregando essas coisas. Bênçãos sobre bênçãos materiais por esse período aqui na terra. Então, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém profanar o santuário, a palavra no hebraico é profanar. Se alguém profanar o santuário de Deus, hoje estão profanando, gente. Estão profanando líderes, pastores, lideranças, membresia, estão profanando. Estão tirando o sagrado do templo de Deus. Estão dessacralizando. Dessacralizando. É a palavra no original. Se alguém profanar o santuário de Deus, o Deus o profanará. Deus vai profanar essa pessoa. Tem coisa que vai acontecer. Davi, teu pecado foi perdoado já, Salmo 51. Mas as consequências, teu filho vai morrer. Absalão morreu também. Teve 2 irmãos que mataram 2 irmãos pelas consequências do pecado que tu cometeste. As consequências do pecado, gente, são tremendas. O Deus irado, ele continua contra o pecado. Lá em Êxodo capítulo 19, no Monte Sião, o povo sentiu o Deus irado. E Deus diz, olha, eu vou mandar o intermediário entre mim e vocês. Moisés, assume aí. Eu vou mandar o intermediário entre mim e a igreja do Senhor. Meu filho amado, Jesus. Porque eu não aceito o pecado. E de vez em quando eu entro na história. O temor a Deus é uma coisa importantíssima, gente. Mas é temor com reverência e medo mesmo do pecado. Não é medo de Deus. Tenha medo de Deus, sim, tenha. É o que eu digo para vocês. Tenha medo mesmo de pecar. Você não sabe o tanto que Deus vai gostar disso. Se você ter reverência a Ele. Hoje estão tirando. Não, temor a Deus é reverência. Não é só reverência. Ter medo. Vê lá em Êxodo capítulo 19. É ter medo mesmo. Profanar, dessacralizar. Deus vai profanar e às vezes vai destruir. Lá São Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. Muitos vivem doentes por causa disso. Muitos já morreram, Deus matou mesmo. Tirou a vida mesmo. Tirou a vida. Quem matou Ananias e Safira? Mentiram ao Espírito Santo.
Por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus que habita em vocês? Caíram mortos os dois. Caíram mortos. Os dois caíram mortos. Deus matou os dois. Veio um temor, aí leia logo em seguida, veio um temor a Deus tremendo na cidade. Aí continue lendo, aí veio conversão em massa. Milagres grandiosos começaram a acontecer. Temor a Deus que aconteceu por causa de Ananias e Safira. Leia na Bíblia de vocês, Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Então, os pais estão relaxados demais, meus irmãos, em relação às coisas de Deus. Estão muito deixando de lado. Não falam da ira de Deus, não falam da ira de Deus como consequências, não é? Deixa os seus filhos fazer o que quiserem fazer. Tudo fica na mão de Deus. A filha do pastor Russell Shedd, a Helena, o nome dela é Helena. Ela diz, olha, não tem jeito, gente. Os meninos de rua, ela trabalhava, não sei se com menino de rua. Tu cuida, tudo, solta eles, vão fazer pior. Criados sem disciplina. Criados sem disciplina. Um ou outro se converte, vai para a igreja, porque é convertido. Fora isso, a hora que solta, fazem coisas piores que ela diz. E aí, vem um conceito do Russell Shedd, que ele diz, olha, na igreja está cheio, fazendo analogia. Crentes, meninos de rua. Eles não foram disciplinados, não são disciplinados na infância, na juventude. A igreja não disciplina mais. E eles cometem as mesmas coisas de vez em quando. Caem, levantam, caem. Não produz, a falta de disciplina da igreja não produz mais crentes genuínos. A falta de disciplina na igreja. É sério, isso é sério, gente. É um assunto relevante. É um assunto relevante. Crie os filhos de vocês na disciplina. A igreja primitiva, eu vou dar como exemplo 3 igrejas. 2 cristãs, sem citar nomes, e a igreja primitiva. A igreja primitiva, 2 pecados, adultério e homicídio. 15 anos excluídos da igreja. 15 anos as pessoas eram excluídas da igreja. A turma pensava em pecar, viu? Depois voltavam, depois de 15 anos, passavam 2 anos chorando, pranteando de joelhos. E mais 3 anos sentados, escutando no lado externo. Era essa a disciplina da igreja primitiva. Uma outra igreja cristã, disciplina só no futuro, no purgatório. Ainda pode pagar indulgências, pode pagar penitências, que vai subtraindo a disciplina do purgatório. E igrejas evangélicas cuja disciplina, olha, quando vier o milênio, que ninguém sabe se esse milênio é literal ou não é literal, mas eles colocam, eu respeito como literal, só vão entrar no milênio uns 200 anos depois, outros 300 anos depois, outros 500 anos depois, estão pagando penitências pelos pecados cometidos. Mesma coisa que purgatório. Não, ele diz, não é a mesma coisa que purgatório, porque aqui são crentes mesmo. Purgatório é qualquer pessoa que morre, sendo crente ou não sendo crente. Essa diferença nós damos, mas colocam como futuro as disciplinas da igreja. Então, a igreja, ela precisa
precisa, pelo menos, nós aqui tiramos da frente, não aceitamos mesmo, ficar sentado, não é? E damos mesmo um esfria forte mesmo, não é? No sentido de coibir, para o bem da pessoa, orando pela pessoa, mas muita gente gosta de igreja é amor, Deus é amor, inventam uns versículos pela metade, estão abandonando o seu soldado ferido. Não é bem assim, gente. Não deve ser assim. Cuidado com essas coisas. O outro tipo é aquela pessoa que, para ele, se confessar ele pega aquele versículo, 1 João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele acha que com Deus já está resolvida essa questão. Confessando somente, ninguém viu, eu pequei, ninguém viu. Se confessar os nossos pecados, está aqui, pastor. Rapaz, as coisas não são bem assim. Ele perdoa, se você se arrepender, abandonar o pecado. Agora, as consequências do pecado, eu não sei se tu vai tratar dessa maneira. Essa maneira aí eu não acredito. Pessoalmente, que é a minha opinião, as consequências do pecado, dessa maneira sendo tratadas, certos pecados, eu não acredito que sejam resolvidos assim, porque não foram no Velho Testamento, não foram no Novo Testamento. Com você vai ser assim, com você vai ser somente assim. Então, nós precisamos aprender sobre as consequências do pecado, sobre o temor a Deus, sobre a disciplina na igreja. Muito bem. Em 1 Timóteo 3, 4, 5, quem não governa a sua própria casa, eu chamo bem a atenção dos pais, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Com todo respeito, gente. Eu fui criado debaixo de chinelada da minha mãe e de cinturada, gente. Era quase todo dia. A disciplina lá em casa não era fácil. E eu sei que muitos de vocês aqui foram criados dessa maneira. E se você não for na sua casa, não tiver disciplina, eu na minha casa, às 9 horas da noite, no sábado, toda a televisão era fechada. Senão minhas filhas, que eram crianças, não queriam ir para a escola dominical, porque estavam cansadas da ressaca de ficar vendo novela no sábado à noite. Essa que é a verdade. Então, eu dava uma de doido. Minha mulher disse, tu está ficando doido, porque assim já está demais também. Eu me ajuda, porque só assim funcionam as coisas. 9 horas, televisão, não tem mais dia de sábado, porque domingo é o dia do Senhor e temos que estar na igreja, na escola dominical, aprender a Bíblia. Não sabe a Bíblia, como é que o cara vai tomar decisões? Vai sofrer futuramente consequências. Se converteu, é convertido, mas vai ter uma vida dura, bem mais difícil. Então, nós precisamos, Colossenses 1, 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse perfeito é maduro. A palavra perfeito realmente não é muito bem adequada. Nós precisamos cuidar das pessoas para que apresentemos todo homem maduro em Cristo. E não crente que cai, que não cai, que tem uma vida em casa, trata mal a esposa, é igual o que não é crente, não cuida dos filhos, o dinheiro para ele é o Deus da vida dele, é todo irregular a vida dessa pessoa. Muito bem, vamos pegar aqui, gente, aí a gente vai falando, qual é o propósito da disciplina, bem prático, uma coisa bem objetiva. Qual é o propósito, quais são os benefícios, quais são os resultados? Em primeiro lugar, produzir santidade. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está aqui na Bíblia, gente. Segui a paz. Paz na tua casa, o príncipe da paz, Deus da paz. Vocês são agentes da paz e não vivem em paz. Segui a paz com todos, não é? E a santificação.
separação mesmo das coisas do mundo. Santificar-se, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tanto é que a saudação da igreja primitiva era graça em Cristo Jesus, paz e alegria no Senhor. Alegria, graça, paz e alegria. Então, primeira coisa, da disciplina, produzir santidade. Produz santidade. Temor a Deus, produz santidade. Produz graça, paz e alegria no seu lar. Está precisando. Estamos precisando de alegria em casa, em alegria. Hoje no colégio não se pode chamar a atenção de um aluno. Em casa o pai não chama a atenção. Na igreja vai embora. Aí as coisas ficam complicadas. Evitar discórdia, dissidência, atrito, gente. Se você procurar santificação, o amor vai prevalecer na tua vida. Não vai haver discórdia, não é? Não vai haver zanga. Provérbio capítulo 6 fala tanto disso. Não dá tempo para a gente falar. A discórdia, a dissidência, o sofrimento, as consequências da discórdia. As bênçãos não vêm. Deus não abençoa mesmo. Uma vida de crente dura, difícil. Onde não há paz, não há alegria. Então, a discórdia, o atrito. Terceiro, vindicar a honra a Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, Ele vive no nosso corpo, Ele é o cabeça do nosso corpo. Temos que ser igual a Ele, não podemos ser diferente. Prestar honra a Jesus. Você não pode estar dissociado do cabeça. O braço não pode estar longe da cabeça. Tem que fazer o que a cabeça manda. Então o corpo tem que agir conforme o dono do corpo. O dono do corpo. Então esse corpo tem que obedecer ao seu dono, que é Jesus. Então prestar honra a Jesus. Veja só o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 13 e 14, verso 15 e 16. Depois vocês leem do 13 ao 16, mas verso 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Então tu não pode fazer o que tu queres, rapaz. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membro da meretriz? Como pode um negócio desse? Como é que teu corpo está sendo usado com outra pessoa? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. O corpo de Cristo está se unindo ao corpo da meretriz, da prostituta. Os dois se tornam uma só carne. Como é que pode um negócio desse? Como é que tu pode abandonar a tua esposa por outra mulher? Olha o que tu está fazendo. Quando alguém se prostitui, se torna igual à prostituta. E você é membro de Cristo, membro do corpo de Cristo. Ele é o dono desse corpo. Esse corpo é a semente do outro corpo, que vai vir o corpo glorioso. A árvore veio de uma semente que morre. A semente é plantada, ela morre. A mesma coisa é o corpo. Esse corpo, a analogia melhor que eu vejo, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, é a semente de uma árvore, que vai dar frutos, vai ser plantada. É esse corpo aqui. Esse corpo, eu vou ter um novo corpo, mas a palavra no original não é o neo, novo, é a partir desse. O planeta Terra não é uma nova Terra, é a partir desse planeta aqui. Vai formar uma Terra mais abençoada, um corpo glorioso, a partir desse corpo. Não pense que esse corpo é lixo, não. Como os gregos, Jesus nem falava com os gregos. Eles partiam do princípio que esse corpo aqui é lixo, que vale a vida espiritual. E Jesus diz, não, esse corpo vai ressuscitar. No último dia, o corpo vai ressuscitar também. A alma vai para o céu quando morre, mas o corpo vai ressuscitar. Se eles os gregos botavam o corpo como não presta para nada, então não pode ressuscitar.
Veja como se atinge de uma maneira clássica. A alma é importantíssimo, o espírito, o corpo não presta. Então, Jesus em corpo, o corpo não prestava de Jesus. Era uma maneira de atingir Jesus violentamente, os gregos atingiam. Por isso é que aquela mulher Ciro-fenícia, grega, ia atrás dele gritando, e ele não dava bola. Por isso. A gente tem que entender o porquê das coisas. Porque era grega, e a teologia grega, o corpo não ressuscita, ele não ressuscitou, porque o corpo não presta. Essa é a filosofia dos gnósticos, né? A filosofia grega. Evitar que os outros membros do corpo de Cristo, vendo o que o outro fez, o que está fazendo, faça a mesma coisa. Então ele tem que ser disciplinado. O exemplo é o pior possível, gente. Por isso é que Jesus falou, ó, se o membro pecou, é uma coisa mais simples, ele fala com Deus, o Senhor vai perdoar. Mas se ele pecou contra uma pessoa, se tem outra pessoa envolvida, vai com ele para ele resolver o problema com aquela pessoa. É você, líder, pode levar mais outras pessoas, vai naquela pessoa falando com a outra pessoa. É um problema muito aqui entre 2, 3 pessoas e mais a liderança, ou o pastor, ou o membro da célula. Resolve o problema, resolva o problema. Agora, se o problema atingiu a comunidade, aí a comunidade tem que tomar a decisão. Aí participa para a comunidade. Se não houver um entendimento, um perdão, uma solução, considere ele o quê? Publicano, pecador, excluído da igreja. Excluído da igreja. Isso que significa. Considera ele pecador e publicano. Considera ele excluído da comunhão do Senhor, do corpo de Cristo. Olha a importância dessas coisas. Gente que peca, que atinge, dá um mau exemplo. O exemplo é o pior possível, rapaz. Teu exemplo foi o pior possível. Vamos resolver isso aí, senão tu está excluído da igreja. Está excluído. Aquele cara vivendo com a mulher do pai dele na igreja primitiva, a igreja de Corinto. Paulo diz, olha, a notícia está tão aí, está tão lá fora, que até eu sei aqui em outra cidade que tem um cara vivendo lá com a sua madrasta, vamos chamar de madrasta, né? A madrasta dele. Estava vivendo com ela. Sabe o que tu vai fazer? Sabe o que vocês vão fazer? Daqui eu me uno com vocês em espírito, expulsa esse cara da igreja e entrega ele para Satanás, destruir o corpo dele. Para que ele tenha uma oportunidade de arrependimento, dessa maneira, ele pode ser que ele se arrependa e seja novamente salvo no dia do Senhor. Para que pelo menos ele seja, se ele for crente, fazendo uma loucura dessa, ser humano é ser humano, Paulo diz. Pode ser que ele se arrependa e volte a ter comunhão com vocês, entregando ele para Satanás. Veja como as coisas são. Aí você diz, pastor, não, e Pedro? E Pedro? Jesus diz, rapaz, Pedro, tu é muito confiante em ti, Pedro. Essa tua autoconfiança não dá para entender, Pedro. Ainda hoje me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. Arreda, Satanás. Tu não será para mim pedra de tropeço. E antes que o galo cantasse, alguma coisa houve com o apóstolo São Pedro, que a Bíblia fala que quando o galo cantou, ele chorou amargamente. Nunca mais foi o mesmo. Jesus disciplinou Pedro ali. Ali houve uma disciplina grande mesmo em cima do apóstolo. Muita autoconfiança. São Paulo, a ti foi revelada as grandezas do céu. São Paulo foi elevado em espírito, a Bíblia fala, em espírito provavelmente, ao terceiro céu e viu coisas fantásticas. Apóstolo Paulo, tu vais ser agora
perseguido por Satanás, tremendamente. Vai ser como bofetada na tua cara, para que tu não te ensorbebeça. É disciplina, meu irmão. A igreja precisa escutar essas coisas bíblicas aqui. Disciplina preventiva. Eu sinto como Satanás me esbofeteia. Ninguém sabe o que é isso, né? Tem muitas teorias, assim, eu não gosto de falar, tem muitas teorias, eu procuro ler para saber, mas eu não gosto de pregar em teorias humanas. E, na verdade, ele se sentia esbofeteado por Satanás. Orou 3 vezes, mas Deus disse, não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana. Seja fraco. Disciplina tremenda que São Paulo. Fora as disciplinas que ele recebeu de chicotes, né, nas costas de São Paulo, era muita coisa grandiosa foi revelada para o apóstolo São Paulo. Muito bem, então evitar que os membros do corpo de Cristo pequem da mesma maneira que aquele pecador. Vai evitar que seja comum na igreja. Não cresce, a igreja não vai crescer, não vai ter milagre, não vai ter cura. Aí vem um Covid, mata gente como o quê? Não se sabe por quê. Por quê? O que está acontecendo? Olha, a Bíblia fala dessas coisas todas aqui. É bem provável, né? Coisa que na nossa igreja não teve, né, gente? Graças a Deus. Eu estou falando aqui de uma maneira geral. Eu vejo aqui que o pessoal saiu do Covid aí mesmo, graças a Deus. Saíram mesmo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Aqui o Covid não está pegando a turma, não. Vem, pega a doença e sai da doença. Está sendo curado, em nome de Jesus, graças a Deus. Nós estamos falando aqui não só para muitas coisas, não é só para isso, não. Então, evitar a ira de Deus sobre a igreja. Joãozinho pecou, caiu em adultério, mas a ira de Deus, se ele não for disciplinado, vem sobre a igreja. Vem sobre a igreja. Então, a igreja de Pérgamo, estavam com problema na igreja de Pérgamo, né? E a igreja de Pérgamo estava tolerando a prostituição lá dentro. E Deus aplica o seu castigo sobre os irmãos. Retirarei o meu candeeiro. Vocês não vão ser luz mais para ninguém, nem na casa de vocês, nem em lugar nenhum, se vocês não deixarem passar essas coisas. A igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira também, Deus deu um aviso para a igreja de Tiatira. A minha espada será contra vocês, se vocês tolerarem a idolatria. Tirem do meio de vocês a idolatria. A igreja de Tiatira também. Sobre a igreja, não é só sobre Joãozinho, não. É sobre a célula. A célula está tolerando, não tem que tolerar não, meu irmão. Não tolere. Vem sobre tua casa, teus filhos, tudo em a praga. É isso que a Bíblia fala. É a unha que está encravada, dói o corpo todo. É um corpo. Jesus está tratando com o corpo de Cristo. É o corpo dele. Só dói o dedinho do pé. Não, só dói o dedinho do pé, não. Se a unha está encravada, dói o corpo todo. Pode ter até febre, calafrio, formar pus, lá na uninha do pé. O corpo todo sofre. Não é somente sobre... Então, por exemplo, Apocalipse 2,16, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles eu pelejarei, e com a espada da minha boca eu vou pelejar contra essa igreja. Deus pelejando contra nós, meu irmão, já pensaram? Tolerância ao pecado. Na tua casa, às vezes, está tendo problema. Pastor, eu não sei o que está vendo na minha casa. Está tendo problema, estão tolerando o pecado lá. Ninguém chama atenção, ninguém luta, ninguém toma providência. Não quer ficar um pouco antipático na casa? Pois eu fechava a televisão lá em casa, 9 da noite, era chato como que. Papai, tu é muito chato. Deixa achar chato, deixa reclamarem. Deixa. Não tem problema. Deus depois tira essa impressão dos filhos, da esposa, seja do marido, seja de quem for.
mas não tolere a iniquidade no teu lar. Sétimo, para produzir arrependimento na pessoa. Senão a pessoa não se arrepende. Começa a viver com o pecado dele. Onde ele vai, lá vai ele com o pecado dele. Onde ele vai é com o pecado dele. Ele vai viver com o pecado. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Jesus fala, Mateus capítulo 11, verso 23, 24. Lá vem ele falar com Jesus, quando Jesus, no dia, Senhor, em teu nome, e eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. Nunca vos conheci, porque tu, em outras palavras, tu vivias cometendo pecado. Está aqui. Vou já pegar esse versículo para já aparecer. Mateus 7, 21 e 23. Afastem-se de mim, vocês que não abandonaram o pecado. E afastem, não abandonaram. O pastor pregou, na célula pregaram, o irmão fez o discipulado, chamou a atenção, a esposa chamou a atenção, o filho chamou a atenção, os pais chamaram a atenção de ti, filhos, não quiseram se afastar dos pecados. Lhe direi explicitamente, Jesus falando, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. Vive no pecado, não está nem aí, um baita de um picareta, de um cara de pau, que é liderando célula, não tem reconhecer que está errado, entregue a célula, peça perdão e vá devagar. Aí sim, tudo bem. Ninguém está aqui para ser extra-humano, né? Se acontecer, vamos encarar, bater de frente com as coisas que tem que ser verdadeiramente. Quais são os meios que nós temos para trabalhar em cima dessas coisas? Nós temos vários meios, gente. Tudo está em cima de ensinar. Todo versículo que eu vou ler alguns versículos aqui, tudo fala realmente para ensina a pessoa. Ensina a pessoa. É o que as pessoas não querem aprender. Não querem aprender sobre Deus. Aí fica difícil. Mas, veja o que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e para educar a pessoa na justiça de Deus. 2 Timóteo 3,16. A fim de que o homem de Deus seja maduro e habilitado para toda boa obra. Aqui é a Escritura, gente. Não tem mistério, não é? Então, nós temos a disciplina positiva, não precisa restringir a pessoa. O ensino. O que Jesus fala quando ele vai embora para o céu? Ele sobe para o céu, ele diz antes, ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar a palavra. Ensina a palavra, teu filho, ensina a tua célula, ensina a guardarem, a saberem a palavra, a conhecerem o Evangelho, a conhecer Deus, esse Pai de bênção eterna, onde toda a eternidade tu vai conviver com Ele, e Ele te deu a eternidade, deu a vida por ti, ensinando a guardar tudo que eu lhe tenho ordenado. Olha, a palavra usada, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Certo, gente? Então você não é abençoado em casa porque não quer ser abençoado. Não é abençoado na célula porque a célula não se cuida. A igreja não, os pastores não pregam sobre pecado, não pregam sobre condenação eterna, não pregam sobre disciplina na igreja e querem o quê? Que a membresia seja o quê? Voltado para ganâncias, cobiça, orgulho, vaidade, ter ou não ter. Não é ser, é ter. Tudo para ele é ter. Só pensa em ter. Aí a igreja fica pagando o pastor uma ninharia dessa aqui, ó, porque não tem o coração voltado para Deus, não dizima, não oferta. Não tem, meu irmão. O coração precisa ser tratado, cuidado, plantado. Nós somos, Jesus, tudo para ele falava de plantio. Vamos plantar, plantem e colham.
Daqui a 10 anos, vocês mais jovens, vocês vão colher o que vocês estão plantando hoje. O que vocês estão plantando hoje? Vão colher. Não reclamem. Ah, pastor, vamos... Não, agora você plantou, vai colher, está colhendo coisas que não são das melhores, que não plantou. Jesus gostava da coisa. O agricultor, não é? A colheita, não é? São Paulo, antes dele partir, lá em Mileto, ele pegou a liderança dele da igreja mais importante que existia, que era a igreja de Éfeso. Ali era o centro da cultura dos deuses pagãos. Aquela guerra espiritual de São Paulo era tremenda lá em Éfeso. Então ele diz assim: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, olha ele falando, Paracletos, aquele que ensina, que te guarda, que mora dentro de ti, que transforma a tua vida, que restaura, que te cuida, que vai te levar para o céu, vai te levar quando tu morrer, te leva para a eternidade com o Pai. É o Espírito Santo. Ele puxa aqui o Espírito Santo. Vos constituiu bispo. Vocês são bispo, vocês são os professores. Vocês têm que ensinar. Bispo quer dizer ensinar. Deus, o Espírito Santo, constituiu vocês bispos. Veja lá em Atos 20, 25 a 28. Para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha a responsabilidade. Qual é a responsabilidade que tu tem em casa com teus filhos? Tu está ensinando a Bíblia para eles? Pai, tu está ministrando na tua esposa. Tu está ministrando nela com a palavra e com a oração. Faça isso, veja o que vai acontecer com o teu lar. Veja a grandiosidade de lar que tu vai ter. Em vez de ficar vendo filme até muitas horas, dorme, não ora um pelo outro, não ora, mas o marido tem que orar pela esposa. Só se ele não for crente, ela vai orar por ele. E orar pelos filhos. Reunir, lê a palavra e ministra com a palavra, com o ensino e com a oração. Olha o que vai acontecer com o teu lar. Você vai ver os milagres, a grandiosidade de lar que você vai ter. Muito bem. Então, João 17, a oração de Jesus, quando eu estava com eles, meu Pai, Jesus orando com o Pai, guardava-os. Eu guardei eles, ensinando, exortando, mostrando, disciplinei Pedro, disciplinei muita gente que estava comigo, guardava-os no teu nome que me deste e protegi eles. Você é protetor dos teus filhos, com a palavra, com a oração, com a ministração. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Então, guardei a todos em teu nome e os protegi. Risca isso na tua Bíblia, para que nenhum deles se perdesse. Tem gente perdendo seus filhos, gente. Tem gente perdendo seus filhos, perdendo seus pais. Perdendo mesmo, vai perder mesmo. Apresentar todo homem maduro, exortando, encorajando, advertindo. A Bíblia é rica dessas palavras. Advertências, admoestações, a exortação, encorajamento, castigar, advertir. A Bíblia é rica dessas palavras. Não é? Então, é muito importante que nós estejamos prontos para nós aprendermos a cuidar do nosso lar, cuidar da nossa igreja. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Os que trabalham entre nós, apreço, dedicação, zelo. E que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
Essas pessoas têm que ser bem cuidadas, bem trabalhadas, os que estão admoestando, cuidando. E que os tenhais com amor e máxima consideração a liderança de vocês, os pastores, não é? Por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Verso 14. Exortamo-vos, exortamo-vos, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Chame atenção. Isso é uma responsabilidade muito grande que eles estão tendo. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejam longânimos para com todos. Esses versículos são muito lindos. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 14. Para terminar, em Atos 8, 20 a 23, não é? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Isso é muito importante, gente. Coração reto diante de Deus. Arrepende-te, olha a palavra, arrepende-te. São Pedro está dando uma oportunidade para aquele Simão, o mágico. Arrepende-te, pois a tua maldade, e roga ao Senhor, talvez lhe seja perdoado o intento do teu coração. Talvez tu consiga perdão, talvez. Porque o Deus irado não é brincadeira. A falta de temor a Deus não é fácil, gente. Não é brincadeira. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Está vendo? Esse é o Deus nosso. Hoje se faz uma fantasia de um Deus que não tem, só tem doação de coisas materiais. Não é isso, não. Então nós vamos ficar de pé, vamos cantar uma música agora de arrependimento, pastor, se for possível, e eu sei que é possível. Que Deus abençoe vocês todos.